Estiagem em Santa Catarina. Pesquisadores da EPAGRE mostram tecnologias que são capazes de amenizar os efeitos da falta de chuva. Veja como aumentar a disponibilidade hídrica nas lavouras, seguindo as recomendações da EPAGRE. E o resultado? Lavouras bonitas e produtivas em plena estiagem. Não é milagre, é tecnologia. O SC Agricultura mostra as práticas conservacionistas que garantem água no solo. Confira os resultados no campo. E ainda tem gastronomia e cultura. Você vai aprender a receita e os segredos para fazer um tradicional pão de milho colonial, daqueles com sabor do campo. Olá a todos, sejam bem-vindos. Começa agora o SC Agricultura, o programa de TV nacional da EPAGRE. O pão de milho, além de delicioso e nutritivo, tem um valor histórico no estado de Santa Catarina. Foi ele que substituiu o pão de trigo, tão consumido pelos colonizadores lá no passado. O pão de milho representou a sobrevivência de muitas famílias. Lúcia Zanella, do empreendimento Nona Ema, que você conheceu semana passada aqui no SC Agricultura, não deixa essa tradição morrer. É ela que vai apresentar agora a receita e os segredos para preparar o tradicional pão de milho colonial. Olá pessoal, meu nome é Lúcia, eu moro aqui na cidade de Peritiba e hoje eu vou ensinar a fazer um pão de milho tradicional da minha família, das famílias alemãs daqui, e sou proprietária do Nona Ema. Esse é o nosso pão de milho, que é tradicional, passa de geração em geração, das avós, vai para as mães, para as filhas, né? E a gente e vende muito bem. O pessoal, muitos não conhecem porque perguntam por que esse pão preto. E ele é tradicional, o pão de milho preto é tradicional, sempre já do jeito de antigamente. E a gente está resgatando essas receitas. Para fazer 9 pães, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes: 950 gramas de fubá, 115 gramas de sal, 125 gramas de açúcar, 56 gramas de azeite, 250 gramas de banha, que também o azeite e a banha estão no mesmo pote, 2 litros e 200 ml de água quente, 2 litros e 400 ml de água fria, 45 gramas de fermento e mais 3 kg 950 gramas de farinha de trigo. Para começar, nós vamos começar com a farinha de milho, o sal, o açúcar e a banha e o azeite que estão misturados aqui. Agora a gente acrescenta água quente para dar uma escaldada na farinha de milho. Agora eu vou chamar meu filho Lucas para me ajudar a amassar o pão de milho. Agora, na sequência, aos poucos, a água fria. Mexer muito bem, misturar muito bem para não dar os gruminhos de farinha de milho. Agora que está tudo bem misturado, vamos acrescentar a farinha de trigo. E o fermento. E agora o jeito é colocar a mão na massa. Quando precisar, para não ficar uma massa muito seca, aos poucos dar o ponto com a água fria. Esse é o ponto. Olha a textura da massa como precisa ficar. E depois deixar descansar no mínimo 30 minutos.
Depois de meia hora, agora é a hora de colocar a massa nas formas. Molhar a mão para que a massa não grude muito na mão e vamos colocar nas formas. Agora que cresceu mais meia hora na forma, eu vou enfornar o pão. Agora enfornar na temperatura de 200 graus por 1 hora mais ou menos. Esta então foi a receita do nosso pão de milho, que cai muito bem com uma chimir de cana e nata. É só degustar. No próximo bloco tem reportagens especiais sobre práticas conservacionistas. Você vai ver as tecnologias recomendadas pela EPAGRE para a conservação de água em tempos de estiagem e também os resultados práticos na lavoura para quem se planejou e cuidou da terra. Fique com a gente, já voltamos. Este é mais um ano difícil para os agricultores catarinenses, principalmente nas regiões meio-oeste, oeste e extremo-oeste. A estiagem, que já vem ocorrendo desde o ano passado, castiga as lavouras e compromete a safra de grãos. O uso de tecnologias conservacionistas faz toda a diferença no momento de falta de chuvas e escassez de água nas plantações. A EPAGRE recomenda várias práticas para conservar e aumentar a disponibilidade hídrica nos cultivos. É o que você vê a partir de agora. Mais uma vez, os agricultores catarinenses sofrem as consequências da falta de chuvas. A estiagem que atinge o estado desde o ano passado já causou prejuízo superior a 4 bilhões na agricultura, dados estimados pela EPAGRE-CEPA. As culturas de milho para grão e silagem, soja e feijão são as mais comprometidas, além da pecuária. E aqui é uma situação em que a gente vê, tá? Em que a falta d'água prejudicou não só a polinização do milho, como prejudicou o crescimento das plantas em si, porque não tinha água no solo para as plantas se desenvolverem, tá? E posteriormente para produzir grãos. Nós chegamos a um exemplo, uma situação extrema, em que só temos um restolho, praticamente nenhum grão de milho cresceu nessa espinha. Já que não dá para mudar o ciclo das chuvas, o que fazer para conviver com a escassez hídrica? Essa resposta os pesquisadores da EPAGRE têm. Estamos no CEPAF, o Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar em Chapecó, região castigada pela estiagem. Aqui, uma equipe especializada em solos desenvolve vários estudos, experimentos práticos para encontrar as melhores soluções aos problemas enfrentados pelos agricultores. Os pesquisadores contam com equipamentos especiais que imitam a chuva caindo na lavoura e os efeitos dela sobre o solo. Aqui nós temos o resultado de duas situações onde o produtor ele pode estar preconizando uma maior cobertura do solo, né, principalmente implantando culturas com uma resteva ou uma produção de matéria seca mais elevada dentro do seu ciclo de rotação, sucessões de culturas. E aqui nós temos um exemplo do que acontece no solo quando o produtor acaba trabalhando com culturas que pouco adicionam ou deixam palhada na superfície do solo. Nós temos uma condição com uma baixa cobertura do solo e uma condição com uma alta cobertura do solo, e o resultado é visível na questão da quantidade de água perdida e também na quantidade de solo perdido. Naquele onde o solo tem uma baixa cobertura, nós perdemos mais água e perdemos mais solo.
Uma outra prática que nós podemos demonstrar é o efeito do cultivo em contorno ou em nível no solo. Quando eu faço cultivo em contorno, cada linha de semeadura age como uma microbarreira, diminuindo, nesse caso, a perda de solo e de água. Já quando eu faço o cultivo morro abaixo ou no sentido da pendente, cada linha de semeadura vai agir como um canal preferencial para o escoamento da água, aumentando dessa forma as perdas de solo, água, nutrientes e muitas vezes até de sementes. São muitas as pesquisas realizadas no CEPAF que ajudam a entender a importância dos cuidados com a proteção e recuperação do solo. Veja como é feito o manejo e quais os efeitos das plantas de cobertura nas áreas de cultivo. Após a colheita ou depois do manejo que nós podemos fazer quando são plantas de cobertura, então as plantas morrem e fica a cobertura morta. Essa cobertura morta ela é importantíssima para o solo, porque quando nós temos sol, ela forma uma camada isolante, não deixando que o solo se aqueça demais. E nós podemos observar em várias ocasiões em que solo debaixo de palha chega a 30, a 40 graus no máximo, mas numa parte onde não tem proteção nenhuma, passa dos 60 graus. E isso prejudica muito as plantas, porque acima de 30 graus no solo, as plantas começam a ter problemas de absorção, não só da água, como a absorção dos próprios nutrientes. E isso vai influenciar no seu crescimento superior e vai, logicamente, influenciar na produtividade dos grãos, dos seus frutos. Então, nós sabemos que o solo é o maior armazém de água que nós temos prontamente disponível. Então, quanto mais água infiltrar para dentro do solo, maior vai ser a segurança da próxima produção. Então, as raízes são fundamentais para nós termos isso. Além disso, nós queremos que as raízes se aprofundem dentro do solo. Um dos problemas que a gente mais encontra nas lavouras catarinenses, que tem limitado a produtividade, é a questão da compactação do solo, onde eu limito, quando eu tenho a presença de uma camada compactada no solo, eu limito a absorção de água das minhas plantas somente nos primeiros centímetros do solo. E é extremamente importante o produtor fazer a identificação desse problema na sua lavoura, pois o que acontece quando o solo está compactado? Muitas vezes eu tenho uma pequena estiagem de apenas 5, 7 dias sem chuva, mas a minha lavoura, as minhas plantas já manifestam que elas estão sentindo falta de água, porque muitas vezes o sistema radicular das minhas plantas, da minha lavoura, ela está limitada nos primeiros centímetros do solo. Então não é que o solo não tem água, mas as raízes das plantas não estão conseguindo adentrar no perfil do solo, buscar essa água que está disponível em profundidade. Nós podemos observar que o crescimento natural da soja é desenvolver a sua raiz pivotante sempre para baixo, central. Quando ela se depara com o solo compactado, ela acaba crescendo lateralmente, limitando a absorção de água nesses primeiros centímetros de solo. Um aspecto importante que a gente sempre recomenda aos agricultores é fazer a análise de solo. E ainda, além de fazer a análise de solo, é importante que essa análise pegue toda a camada arável, onde que a cultura está se desenvolvendo. Porque normalmente você pega o solo da camada onde que tem a maior concentração de nutrientes, que é a camada de 0 a 10 centímetros, e esquece de analisar aquela camada um pouco abaixo de 10 a 20 centímetros. E aí, às vezes, ocorre o problema de acidificação do solo, e em épocas de estiagem, como a gente está tendo nesses últimos 3 anos, podemos dizer, a cultura acaba sofrendo consideravelmente, como vocês podem ver aqui nessa lavoura. Então aqui a gente tem uma área de milho que a gente está com problema de acidificação em subsuperfície, como eu falei anteriormente, onde a gente vê que não deu nem restolho. Aqui ao meu lado já é uma outra área onde a gente não tem esse problema de acidificação em subsuperfície. E aí vocês podem ver que tem já um rendimento um pouco melhor
também, né, foi prejudicado pela estiagem, mas o rendimento ele é muito superior à área que tem, né, problema de acidificação. Bom, você viu aí os problemas recorrentes da estiagem e o que fazer para conservar mais água no solo. E olha, tem agricultor que aprendeu essa lição há muito tempo. Veja como está essa lavoura de milho. Daqui a pouco o agricultor Donizete conta como ele consegue manter boas produtividades em tempos de estiagem. É rapidinho, voltamos em seguida. Nos últimos anos, os agricultores do sul do Brasil têm convivido com pouca chuva. Por isso, a medida mais importante na agropecuária é a preservação de água. E sabe onde é o melhor lugar para guardar água? No solo. É isso mesmo, você vai ver agora o exemplo de um agricultor do oeste catarinense que, apesar da estiagem, está com a lavoura muito bonita e produtiva. Resultado aí que vem de uma parceria de muitos anos com a Epagre. Alguns agricultores catarinenses têm menos prejuízos na estiagem que outros. Ocorre quebra na produção, mas não é tão significativa. A solução está aqui no solo, o melhor reservatório de água. Nós vamos conhecer agora as tecnologias conservacionistas recomendadas pela Epagre que amenizam os efeitos da falta de chuvas. Então, aqui no oeste de Santa Catarina, nós estamos numa região onde temos a presença de estiagens frequentes e, por outro lado, também chuvas intensas, que podem levar toda a água que cai para locais que não é do interesse da lavoura. Então, por isso, a gente sempre tem que ter um planejamento, né? Um planejamento junto com o produtor para ter algumas técnicas que favoreçam a nós manter a água na lavoura, né? A água das chuvas, propiciar para que as plantas possam absorver essa água que esteja caindo e ter também plantas de cobertura permanentes no solo. Inclusive faz silagem todo ano, que é os avançados. Nem parece que o agricultor Donizete Vicentim está enfrentando uma das estiagens mais severas dos últimos tempos. Ele mora no município de Bom Jesus, no oeste catarinense, região afetada por uma estiagem histórica, causada pelo baixo volume de chuvas. Mas o que se vê é a lavoura de milho safrinha assim, bonita, com expectativa de uma produtividade muito boa. Antes do milho, o agricultor colheu soja nesta área, também com resultado acima da média da região. Segredo não existe, é capricho, solo bem cuidado, investimento em tecnologias que retêm a água na lavoura e que ela esteja disponível para as plantas também nos períodos de escassez. A gente vem há mais de 3 anos fazendo uma recuperação do solo. Anos atrás, aí, com bastante volume de chuva que tem ocorrido na nossa região, causaram aqui algumas erosões e danificou o solo, levou os nutrientes embora. A partir daí a gente passou a pegar algumas orientações técnicas com a Epagre e passou a fazer uns terraceamentos, né, curvas de níveis para manter a água dentro da propriedade. A área da propriedade é de 29 hectares, 22 são cultivados com lavouras. Donizete segue os princípios da agricultura conservacionista. Com a orientação da Epagre, ele fez terraceamento, mantém o solo sempre coberto com plantas ou palhada, faz plantio direto, rotação de culturas e semeadura em nível. Tudo isso significa mais água no solo e resiliência hídrica.
A soja nós conseguimos fechar aí num ano crítico de chuva, que foi dezembro para nossa região, praticamente não choveu, nós fechamos com 40 por hectare. A média dos agricultores aqui, como é que foi? Conseguimos superar a média, até agora não tenho escutado histórico de produção maior de lavouras daquela época, né? Eu acho que toda essa questão de composição, de matéria orgânica, de manejo, de recuperação de solo e tal, fez com que a gente subisse no mínimo 5, 6 sacos por hectare em relação às demais áreas de vizinhos ao redor aí. E o milho, qual é a produtividade que você espera? Olha, para este ano, como a gente conseguiu plantar já mais no cedo e ela está se desenhando bem, eu imagino, espero colher pelo menos uns 100 sacas por hectare, que é o potencial para a safrinha. Denis da Silva é extensionista rural da Epagre em Bom Jesus. Ele está sempre atento às melhores tecnologias que podem ser utilizadas pelos agricultores. É o desafio constante de vencer os obstáculos na agricultura, principalmente em tempos difíceis como este. Então, o primeiro passo que a gente fez aqui foi caminhar na lavoura com o produtor. Passamos aí uma tarde coletando, escavando o solo, abrindo trincheiras e analisando o perfil do solo, qual era a situação. Aonde a gente constatou que a gente tinha um problema sério de infiltração, né, de permeabilidade de água. Então, a partir daí, a gente traçou um plano, né, sentamos no escritório e fizemos alguns planos de ação para com a propriedade, né. Então, imediatamente a gente iniciou o trabalho com os terraços para evitar aquela erosão absurda que acontecia. Então, a gente resolveu o problema hidráulico que a lavoura tinha e traçamos um plano de manejo a longo prazo, onde contemplava a rotação de cultura, né, entrando plantas melhoradoras, né. Inclusive o milho foi estratégia que a gente desenvolveu nessa conversa, nesse plano de trabalho, para aumentar a permeabilidade do solo, injetar matéria orgânica no solo, a fim de que tivesse mais fluidez, mais fluxo de água dentro do perfil do solo, né. Eu nasci e me criei aqui com o meu pai, né, o seu Dilmiro, e por muitos anos nós tínhamos atividade de bovinocultura. Nos últimos anos, aí 4, 5 anos, ocorreram assim algumas erosões, né, chuvas torrenciais como deram na região. Se você puxar os históricos, isso consta, e isso danificou bastante o nosso solo. A partir daí, com as orientações técnicas, principalmente da Epagre, a gente conseguiu encontrar uma alternativa de manter o solo, fazer terraçamentos, né, curva de nível, base larga, para nós poder conservar a água dentro da propriedade. Mas, na minha opinião, tem que continuando a evolução das coisas, né? Tem que buscar. Não dá para ficar parado. E buscando as tecnologias, acontece os resultados. E quem está no campo precisa de dinheiro, então tem que buscar a solução. E a solução está na tecnologia. Programa de hoje terminando. Para você que quer mais vídeos, tem muito conteúdo no nosso canal youtube.com/epagretv. E para notícias sobre o agro catarinense, siga a Epagre nas contas oficiais. Semana que vem estamos de volta. Obrigado pela companhia de sempre. Tchau!